Salve, salve, amigos do ritmo! Eu sou Thalita Santos. E eu sou Natália Toledo. E se você está estudando, batalhando ou sofrendo com o nosso querido instrumento, esse é o seu lugar. Tá no ar o Tamborim Cast, o podcast da Escola de Tamborim. Nasceu! Aê! Fala, galera! Está começando o primeiro episódio desse projeto que a gente está fazendo com muito carinho, que é o Tamborim Cast, né, Natália? É isso! Um podcast que nasce da Escola de Tamborim. Esse projeto incrível que foi um grande encontro na minha vida. Vamos contar essa história. E tudo está desaguando agora nessa nova etapa. Vale dizer que tudo isso começou principalmente por conta das nossas resenhas sobre tamborim, né? É verdade. Conversas. Mas a gente vai explicar, vamos chegar lá. Pra você que tá chegando, ó, eu sou Thalita Santos, professora de tamborim, de percussão, youtuber. Se você quiser aprender a tocar algum instrumento de bateria, corre lá, youtube.com/Thalita Santos Tamborim. E durante a pandemia criei a Escola de Tamborim, que é uma escola 100% online, onde as pessoas me procuram para aprender a tocar de casa, acompanhando os exercícios, né? Mas com a mentoria, né? Toda semana eu corrijo os alunos. E nessa jornada, a nossa querida Natália se tornou minha aluna, procurou a escola, vai contar a história dela aqui, né? E com o tempo a Natália se formou na escola e eu identifiquei na Natália uma curiosidade muito grande sobre o processo de aprendizado. Na mesma hora, pesquei e a Natália se tornou a minha monitora da escola de tamborim. Hoje a Natália faz as correções junto comigo na escola. Os alunos adoram os feedbacks da Natália. E não ri não que é verdade. Eu só fico vendo lá os recadinhos da galera. Nath, adorei seu feedback. Tá queridíssima na escola. E é isso, a partir das nossas resenhas, nossas trocas sobre o processo de aprendizagem, o porquê que isso acontece, a dificuldade dos alunos, parte técnica, parte até mesmo mental, né, que é tão exigida no tamborim. Então, a gente conversando, cara, por que não transformar isso num podcast, né, e conversar com a galera, trocar, passar para todo mundo, que a gente sempre conversa sobre o processo e receber, claro, perguntas de vocês, sugestões, vamos falar mais sobre isso. Mas, Natália, vamos lá, como tá sendo ser monitora da Escola de Tamborim? Olha, eu acho chiquérésimo, jornalista ou comunicadora. Virou assim, ó, pinto perto de monitora da Escola de Tamborim, Thalita Santos, ritmista, graças a tudo isso, graças ao encontro, graças a você e à Escola de Tamborim. Então é isso, só para me apresentar também, eu sou a Natália, venho da comunicação, tenho a música na minha vida desde sempre, mas nunca de forma rítmica, vamos dizer assim. E aí já a gente conta mais detalhes dessa jornada, mas assina embaixo do que você falou, Thalita, de que esse projeto aqui nasce das nossas trocas, uma rotina semanal, graças a essa dinâmica, né, de monitoria com você na Escola de Tamborim. A gente tem trocas, assim, às vezes de horas e horas e horas, as segundas e as sextas-feiras, muitas vezes, nunca mais foram as mesmas, e a gente precisava dividir isso com mais gente. Então, o Tamborim Cast é o encontro de uma comunicadora nata, e não estou falando de mim, estou falando de Thalita Santos. Essa comunicadora vocês já conhecem muito bem. E eu me juntando aqui para botar a minha cara e minha voz no sol de novo, depois de muitos anos sem fazer isso. Alguns anos sem fazer isso. Tava fazendo essa grande pausa. Então é isso. Vamos fazer um grande papo quinzenal. Bom, a gente começar a dar aqui as coordenadas, as diretrizes. Boa. E a gente vai querer a participação de todo mundo, né, Thalita? Com certeza. Olha só, gente. Esse podcast é para você que tá sonhando em aprender a tocar, para você que já começou o processo de aprendizado, já tá ali no nível iniciante, arranhando o carreteiro, para você que tá no meio do caminho, que pegou um vício, não sabe o que fazer, para você que não sabe nem qual BPM que consegue tocar, mas para você que tem o sonho de tocar numa bateria, seja ela qual for, onde for, qualquer lugar do mundo, esse podcast é para você. Enfim, o assunto aqui vai ser tamborim.
quinzenalmente. E quem sabe se bomba não vira semanalmente, né? Quem sabe é um sonho futuro. Começamos Mas deixa pra depois. Começamos com calma, vamos lá, é isso. Então, nosso combinado aqui é episódios quinzenais, sempre às segundas-feiras pra gente começar a semana já num astral Com certeza. descontraído, com mais informação. Quem quiser estudar, aproveita que as dicas que vão ser compartilhadas no episódio, usa isso como instrumento de estudo, como material de estudo ao longo da semana, e a gente bate papo sobre os temas ao longo dos dias seguintes. O que a gente vai ter, então, recapitulando? Cada episódio, um tema novo. E aí, pode ser desde que tamborim ter, resistência, quantas... Olha, a nossa pauta aqui já tá grande, né, Thalita? A culpa é da baqueta, aquela clássica. A culpa é da baqueta. Tô pronto ou não tô pronto pra desfilar? Por que eu ainda não consegui minha vaga? Enfim, tem muito pano pra manga. E a batida da volta? E a batida da volta. E cada semana, cada episódio, cada quinzena, um tema diferente. Vocês vão participar também ajudando a gente a escolher esses temas. Teremos também causos dos ouvintes. Me ajuda, Thalita. Causos pra Thalita opinar. Eu também vou dar meu pitaco, né? Afinal, não fecharam meu microfone. Estamos aqui. Teremos conselhos finais para ficar ecoando, enfim. Alguns quadros vocês vão conhecendo com a gente ao longo dos próximos episódios. E participação tanto no Instagram, quanto aqui nos comentários do Spotify, do YouTube. E tem coisa que a gente ainda vai preparar e soltar mais pra frente, né, Thalita? Com certeza, exclusividades daquelas que vocês gostam. Pode ter certeza que vocês vão adorar. Bom, vamos ao nosso floreio do dia? Muito bem, vamos florear. Nosso assunto do dia aqui ganha os termos próprios, né, Thalita? Nosso floreio do dia. Não dava pra ser diferente, né? É isso. Para começar, de leve ainda, sem empurrar um grande tema espinhoso, Sim. o floreio do dia é a gente contar de fato o nosso processo. Vocês conhecem o processo nos detalhes de Thalita Santos? A menina ritmista começando no tamborim? Ou vocês conhecem só a grande professora Thalita Santos? Vamos mergulhar, Thalita, nessa sua história? Bom, quem já viu algumas lives aí, principalmente na época da pandemia, já ouviu essa história, mas eu vou resumir aqui como foi o meu processo de aprendizado, né? Foi um processo sem escolinha, bota a cara no sol e vai, minha filha. Tipo assim... Raiz. Né? Cheguei com o meu pequeno tamborim na Unidos do Viradouro, junho de 2001, para o Carnaval de 2002, cheia de vergonha. Aí me apresentaram um ritmista lá, mostra pra ela aí como é que toca. Eu falei, tá bom, obrigado. Eu não entendi nada. E fui à luta. Fiquei lá tentando. Naquela época não tinha escolinha, então foi na raiz, como a gente costuma dizer, né? Tentando acompanhar de alguma forma, virando o tamborim que tava saindo, eu não sei. Só sei que eu fui aprendendo ali no dia a dia dos ensaios da Viradouro. E isso, vou falar pra vocês. Você tem que ter muita vontade, tá? De aprender. E muito foco, porque o meu primeiro ano não era lá essas coisas todas não, desfilei ele e eu sou muito grata ao mestre Cissa que me deu minha primeira oportunidade de desfilar em 2002, só que a diferença foi que eu não me conformava, falei, não, eu ainda não tô tocando igual aquelas pessoas ali, eu preciso evoluir, então eu sempre fiquei atrás dessa evolução, do som, do toque, não sosseguei enquanto eu não consegui. E aí, de tanto buscar, eu consegui encontrar. E já tinha as suas referências, assim, em mente, à vista, pra ir atrás, né? Tinha uma galera lá na ala que tocava bem e tal. Então, eu fui buscando essa referência de som, né? E nessa época era 2x1, né? Na Viradouro, que a gente aprendia ali, naquele andamento da bateria daquela época, né? Enfim, começar no 3x1 era uma coisa bem mais complexa, né? Enfim... Meu processo foi basicamente, de início, esse, e ao longo dos anos, buscando, conhecendo pessoas novas, referências e evoluindo sempre no instrumento. E não só do tamborim, né? Até outros ritmistas de outros naipes. Sempre fui curiosa para aprender a tocar os outros instrumentos. E uma curiosidade que eu vou passar para vocês, que a forma como eu aprendo é a forma como eu ensino hoje, né? Então...
cada detalhe, quando eu encontrava alguém com uma paciência de ensinar, eu pedia para ensinar por parte. Não, só esse pedacinho. Agora só esse pedacinho. Agora só isso. Agora vamos, vai junta, tal. Aí aquilo ia entrando na minha cabeça. Eu aprendi assim, e é a forma que eu ensino hoje. Desmembrando, né? Enfim, e a coisa fluiu. Depois veio o 3x1. Comecei a tocar, tinha uma noção, assim, aí comecei a tocar numa banda chamada Bloco do Vigário em Niterói, e a gente tocava música popular brasileira com instrumentos de escola de samba. O líder era o Gabriel Policarpo, muita gente conhece. E lá a gente aprendeu a fazer vários ritmos, né, brasileiros, e, enfim, não só samba. E tinha também o samba mais tocado de uma forma mais lenta, em algumas músicas, e ali eu comecei a desenvolver mais ainda o 3x1. Então eu sabia tocar o 3x1, mas eu não tinha resistência para tocar o 3x1 em bateria. Até que fui pro Salgueiro em 2011, né? Eu fui para Grande Rio em 2010, Salgueiro em 2011. Desfilei nesses 2 anos. E nesse processo eu comecei a me desafiar para aos poucos migrar para o 3x1. Aí eu fazia o carreteiro no 2x1 e o desenho no 3x1. Aí, só que minha memória, gente, ela é um pouco, né, falhada. E aí eu não lembro exatamente como foi a mudança, mas eu lembro através de desfile, que eu vejo no desfile do Salgueiro de 2013. Aquele ano, eu acho que foi de fato o primeiro ano que eu desfilei tocando só 3x1. Em 2012, eu lembro que eu ainda tocava na bateria da Viradouro. 2013 eu não toquei, que eu estava trabalhando na escola em outro setor, e a Viradouro era mais acelerada, eu não conseguia, fazia só o desenho em 3 e tal. E aí no Salgueiro eu lembro que eu desfilei tocando 3x1. E eu só lembro disso porque eu desfilei no corredor esse ano, o diretor era o Tarcísio, e uma parte do desfile aparece eu tocando, aí eu vi o movimento, eu falei, então aí que foi a mudança. Sim. Enfim, aí ao longo dos anos migrei total pro 3x1. Mas posso fazer uma pergunta? Pode. Por favor. Já vou entrevistando e talvez perguntando coisas que vocês estejam pensando aí também. Pode ter gente iniciando que nem sabe o que é 2x1 e 3x1. Qual é a diferença, Thalita? Exatamente do que estamos falando? Então, são formas diferentes de tirar as 4 batidas do carreteiro. Para mostrar aqui vai ficar um pouco difícil, né? Porque estamos por áudio, mas corre lá no canal da Tia Thalita no YouTube. Tem lá o vídeo Diferença do Carreteiro 2x1 e 3x1, que eu mostro as 2 formas de tocar. Hoje, se você pedir para eu mostrar, esquece. Já desaprendi o 2x1 há muito tempo, não sei mais fazer, só fiquei no 3x1. Mas lá no canal tem essa diferença, e o 2x1 eu acho que ele surgiu, sei lá, de repente, não sei exatamente, década de 80, 90, tinha muita referência do toque lá na Mocidade, né? Que a galera usava aquela baquetinha de vassourinha, para poder tirar a baquetinha mais mole, né? Para tirar o som do jeito que é o 2x1, que a gente vira na primeira batida e na volta tira 2 sons, na quina e no centro da pele, depois a quarta em cima. É muito mais difícil, né? Então, eu costumo dizer que hoje em dia, até você ver pessoas tocando 2x1 limpão mesmo, é difícil. São poucas pessoas que ainda tocam 2x1 bem limpo, né? Muita gente ainda toca meio raspado. E aí não fica tão bom. E hoje a maioria toca 3x1, né, no Rio de Janeiro. Muita gente, você que não é do Rio de Janeiro e tem o Rio como referência, saiba que o 2x1 aqui hoje é raro. A maioria hoje toca 3x1. Mas enfim. E, na verdade, você teve, então, 2 processos de aprendizado, né? E nessa transição, o que pegou mais para você? A técnica, mudar a técnica e reprogramar o cérebro, ou reconstruir uma resistência porque a forma nova de tocar é diferente? Então, foi só a resistência, porque a técnica eu já tinha por já tocar 3x1 na banda, só que andamentos mais lentos. Ah, sim. E a gente fazia várias coisas, teleco-teco virado. Então tinha uma habilidade já no tamborim, mas não tinha resistência para um andamento de bateria. Tanto que na banda, quando eu tocava samba enredo, eu já mudava para o 2x1, porque era muito rápido, né, para minha resistência. Então, a dificuldade foi a resistência, gente. Aí eu lembro que, mesmo não estando na bateria naquele ano, para 2013, eu cheguei aí no ensaio da Viradouro e pegava o tamborim um pouquinho para brincar e tal. E aí, cara, eu fazia uma virada, 2 viradas, 3 viradas, ia de pouquinho em pouquinho, aumentando gradativamente para poder ir pegando resistência, e assim foi. E nessa época eu tocava no Salgueiro, na Grande Rio também,
mas a bateria da viradora era mais acelerada, né? Então era mais difícil. Mas aos poucos foi fluindo dentro da bateria e fui fazendo essa transição. E, aliás, já que você está falando justamente da resistência, não só no início, né, para começar o instrumento do zero, mas nessa transição de formas de tocar, a gente recebeu mensagens sobre esse tema. Por quê? Nesse episódio de estreia, pedimos participação de alunos da Thalita, pessoas que passaram pela escola de tamborim. E essa participação vai se transformar na participação de vocês através da caixinha de perguntas que a gente vai abrir sempre antes do episódio no Instagram. Então, a Thalita, aluna querida de nossa Thalita Santos, Thalita Oliveira. Beijo, T2. Nossa T2. Conhecida como T2. T1 e T2. T2 mandou justamente isso aqui. Achei esse gancho, Thalita, e já vou ler a mensagem dela. No aprendizado do tamborim, ela acredita que a maior dificuldade foi buscar a resistência, de acordo com o aumento do andamento. Ela contou que começou a estudar tamborim e caixa também em 2021, durante a pandemia. Teve que interromper as atividades por um tempo, porque passou por uma cirurgia no ombro. E aos poucos foi recuperando a mobilidade do braço. Mas essa parada, né, das atividades durante a pandemia afetou totalmente a resistência dela. E aí ela diz o seguinte: chegou um momento que eu estagnei nos 100 BPM, tanto no tamborim quanto na caixa. E tinha a sensação de que não conseguiria, né, sair daquele andamento nunca. Então, o que ela fez? Escolheu priorizar o tamborim para conseguir avançar no andamento. E foi a melhor coisa. O resto é história. Nossa grande representante de ritmista da bateria da Portela. Nossa Tabajara, né, Thalita? Falando aí desse grande problema, do desafio que é justamente construir resistência. E a gente sabe que isso vai ser um tema de um dos programas, né? Porque com certeza. Dá para falar mais de uma hora só sobre isso. Resistência é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas. Detalhe, já vou dar uma dica. Muita gente acha que o problema é resistência, mas às vezes tem um outro problema antes da resistência. Qual? Aí tá insistindo na resistência, meu problema é resistência. Mas às vezes é postura, às vezes é o movimento da mão da baqueta, às vezes é o movimento do giro do tamborim, às vezes é a coordenação. Então, várias coisinhas podem vir antes da resistência. Você pode estar trabalhando a sua resistência de forma errada, porque tem que corrigir outras coisas, né? É isso. Mas enfim, é um outro papo pra gente desenvolver outro momento. Mas, de fato, a resistência, ela é uma das maiores dificuldades. É uma das coisas que fazem as pessoas, às vezes, até desistir, né? Porque, às vezes, a pessoa vê aquele tamborim pequenininho, cabe na bolsa. É o clássico que todo mundo quer aprender tamborim pelo tamanho, né? Muita gente fala isso. Portátil. É a grande ilusão, né? E, na verdade, eu acho o tamborim o instrumento mais difícil da bateria, né? Há quem discorde, mas a maioria concorda. E a partir da resistência, se você parar para pensar que você é o único instrumento que você tira 4 notas com uma mão só, né? E ainda ter que fazer movimentos diferentes, né? O giro do tamborim, o movimento da baqueta, já complica a partir daí, né? Os outros instrumentos, em relação à resistência, estão um pouquinho na frente de facilidade. Não que seja fácil, tá? Chocalho para resistência é bem difícil, né? E caixa também, repique, enfim, todos os instrumentos têm o seu ponto de resistência que são bem difíceis. Mas o tamborim tem essa questão. Tanto que a gente conhece muita gente da cozinha. Para quem não sabe, cozinha da bateria é a parte de trás, de surdo, caixa, repique, que tem um sonho de tocar tamborim e até hoje não aprendeu. Toca todos os instrumentos da cozinha, mas tá ali, ó, a frustração na cabeça, pô, queria tocar aquele instrumento. Mas é um instrumento que você precisa de muita resiliência, paciência, foco, determinação. Não parar de tocar, né? Encaixar ele no seu dia a dia. Eu sei que é difícil, mas é fundamental, porque a gente sabe que a vida de todos nós é muito corrida, mas se a gente quer muito realizar um sonho, se propor a aprender a tocar tamborim, olha, com certeza vai precisar de um tempo para isso. Inclusive, nós temos até a participação de um aluno que mandou a experiência dele, né, sobre tamborim, sobre esse nosso tema do processo de aprendizado, né? A maior dificuldade dele,
ele contou pra gente, que é o Alberi, nosso queridíssimo, engraçado, Alberico. gente boníssima, né? Começou a fazer aula comigo há uns anos atrás, 2017, 18, não lembro, Alberi. E aí desfilou na Inocente de Belfor Roxo, estreou, que ele mora lá na Baixada, ficou muito feliz de poder tocar nas escolas da Baixada. E hoje é ritmista da Beija-Flor de Nilópolis, grupo especial, né? E continua estudando, continua evoluindo, vendo que precisa, que pode evoluir cada vez mais. Isso que é bacana. As pessoas que estudam comigo, que já desfilam, elas não caem na zona de conforto, elas buscam continuar treinando, né? E vendo onde pode evoluir. Enfim. E o Alberi mandou o seguinte: o mais difícil é encaixar esse sonho no nosso dia a dia. Ir nas aulas, praticar em casa, ir aos ensaios é corrido. Essas dificuldades geram outras dificuldades, tais como concentração, resistência, mas sigo no propósito de me aprimorar sempre. Tudo pela diversão, o amor pelos desfiles, amizades e convívio com muita gente boa que conheci nesse meio. Olha que mensagem bacana, Natália. Sensacional. Eu acho que resumiu, né? É a luta, acho que é a luta comum a todo mundo que se propõe a aprender e que vale a pena no final. Ele já explica, porque é isso, não tem nada comparado ao amor envolvido, as amizades, o convívio, toda uma nova rotina, uma nova vida que vem junto com esse processo de aprendizado. Aproveitando, né? Tá no seu momento de falar do seu processo, né? Não, mas espera aí. Aí você ganhou resistência, porque aqui eu tô anotando. Sou fofoqueira, quero terminar a tua história. Aproveita aí, gente. Aproveitem. Mandem perguntas pra Natália, que ela é entrevistadora. Eu repasso. Mas minha hora vai chegar. Só pra gente fechar, porque aí eu tô acompanhando. Aí você se tornou uma ritmista mais experiente, ganhou resistência, já incorporou o 3x1, deixou o 2x1 de lado, nem sabe mais tocar como tocava antes. E foi além de ser só uma ritmista com essa sua relação com o tamborim, né? É um outro processo de aprendizado de professora. Verdade, são 2 processos. Mas então, pegando o gancho no que eu falei, que eu ensino da mesma forma que eu aprendo, o caminho foi esse, né? Tá. Daí surgiu o canal no YouTube, onde eu desenvolvi mais ainda a minha forma de ensinar. Eu sempre ensinei detalhadamente. Já peguei algumas turmas de iniciante com muita gente. E aquilo me dava nervoso, porque eu fui entendendo que cada um tem um detalhe diferente para corrigir. Então, eu lembro que eu tive uma turma na oficina do Salgueiro, 2014 e 15, eu dei aula lá. E teve um dia, a primeira aula, tinha 30 pessoas para a turma de iniciante. Eu falei, meu Deus! E aí eu expliquei no geral, passei e tal. E aí teve uma aula que eu fui de 1 em 1 corrigindo. Quando eu cheguei no último, acabou a aula. Mas assim, porque me dava muito nervoso de ver cada um com uma dificuldade diferente. E eu não, não tem como ignorar isso, sabe? Só passar a mesma coisa para todo mundo, né? E aquilo foi moldando a minha forma de dar aula. Eu fui entendendo o processo e buscando encontrar meios de ensinar que fossem eficazes, né? Para o aluno. E aí depois eu tive as minhas turmas, fui criando turmas de tamborins bem menores, sabe? Menos pessoas, para poder dar mais atenção, para conseguir corrigir individualmente. Nunca tive, depois que eu parei de dar aula em oficina, que eu abri as minhas turmas particulares, eu foquei só em dar aula particular, as minhas turmas com limite de pessoas que eu poderia atender e fazer esse atendimento individualizado ali na aula, sabe? Então, fui aprendendo muito. E aí, a virada de chave maior ainda... Aliás, foram 2 viradas de chave. Uma foi o canal, que começou em 2015, onde quero mandar aqui um beijo para a nossa equipe lá da Escola de Tamborim. Carlos, Fabiana, Bianca, a Isar, que toma conta dos nossos produtos. Um beijo para todos vocês. E o Carlos, que é um grande amigo, graças a ele que eu tô aqui hoje, porque ele que me convidou para criar o canal no YouTube, 2015. Ele falou, olha, você entra com conteúdo, quero trabalhar com alguém que dê aula de percussão. Você entra com conteúdo, eu entro com a parte de vídeo, áudio, eu trabalhava com publicidade. Beleza, meu primeiro dia, fiquei o dia inteiro para gravar 4 vídeos. Hoje,
graças a Deus, a gente foi desenvolvendo e a gente consegue gravar muitos vídeos num dia só. E o canal também me ajudou muito nessa questão da comunicação, que eu era muito tímida, muito mais tímida. E aí, lá na hora de gravar, a curiosidade, eu tinha que começar a criar nomes pra botar no título do vídeo. Aí o Carlos falava, mas qual o nome disso? Eu falei, eu não sei, a gente só faz taca de catá, taca de catá, algumas coisas a gente sabia que tinha nome, outras não. Então, se vocês veem no canal, tem várias coisas interessantes lá que eu inventei o nome, sabe? Para poder criar uma didática, para as pessoas identificarem aquele vídeo, aquele exercício e tudo mais, né? Isso que foi bacana no processo. Então, o canal, ele foi uma virada de chave, onde eu passei a minha forma de ensinar e, por ser vídeo, né? Enfim, ter essa missão de ensinar, por vídeo, eu tentava ensinar de forma mais detalhada ainda, porque eu não ia estar com as pessoas, eu só ia passar no vídeo. Beleza. E a outra etapa, a outra virada de chave foi a escola de tamborim durante a pandemia. Porque, né, todo mundo dentro de casa e tal. Eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou ensinar o tamborim online? Vou ter que fazer o meu melhor. E aí comecei com as minhas turmas presenciais e a gente começou a fazer aula online. E todo mundo agradeceu, todo mundo gostou, super funcionou. E a gente tinha um curso guardado do 0 ao 145, carreteiro e tal, que a gente queria trazer ele de novo na pandemia. Eu falei, olha, beleza, mas não vai dar certo se não tiver uma correção. A gente precisa de uma correção, não dá, as pessoas vão avançar tocando errado. Peraí, como é que a gente vai fazer? Tá, beleza, então vamos fazer um mini curso de 3 semanas. Aí tinha lá PPT 1, 2 e 3. Esses 3, eu corrigia os alunos a cada semana. Só que era um conteúdo já programado, tipo, ia terminar em 3 semanas. Então, se a pessoa não fosse bem na primeira, ela ia passar para a segunda de qualquer maneira. Era um curso quadrado, já moldado. Aí eu falei, gente, não, isso não vai dar certo. A gente chegou a fazer a segunda parte e tal. Eu falei, não, a gente precisa transformar isso numa escola, né? Por quê? Porque na escola a pessoa só vai avançar se ela realmente estiver fazendo certo o vídeo. E não vai avançar porque tem que cumprir um cronograma. Daí surgiu a escola de tamborim. E na escola, com os feedbacks, que é o grande sucesso da escola, né? O aluno tem todos os exercícios, todos os vídeos disponíveis na Hotmart. E o aluno precisa mandar o dever de casa. E aí tem o dia do feedback, que é a minha correção. Agora a nossa, né, Natália? Então, o feedback, eu precisava, como era online, eu precisava enriquecer aquilo de detalhes de uma forma, sabe, melhor possível para mostrar para as pessoas que era possível, né, que ia rolar. E deu certo. Acabou que eu comecei a enxergar nos vídeos dos alunos detalhes que eu não enxergava nas aulas presenciais. Eu pegava os vídeos, botava em câmera lenta, via cada movimento, cada coisa e fui descobrindo muita coisa nesse aprendizado, né? E fui explicando detalhadamente por vídeo, corrigindo cada um. Que a diferença da aula presencial é que na aula presencial você fala para o aluno, ó, isso aqui tá errado, e aquela confusão, a gente falando junto, aquela coisa, aquela dinâmica de aula presencial, né, movimentada. E na escola não, o aluno tinha aquele vídeo para estudar em casa. Enquanto no presencial, chegava em casa, às vezes o aluno tinha esquecido o que o professor falou. Então a escola virou um sucesso, graças a Deus, tanto que eu precisei de uma monitora, né, Dona Natália, que está aqui, para me ajudar a dar conta desses feedbacks dos alunos e super tá fluindo. Então, resumindo, que eu já falei muito, o meu processo de aprendizado foi na raiz, dentro da escola de samba, mas você que está começando hoje em dia não precisa ser dessa forma, porque poucas pessoas, de fato, conseguem desenvolver bem já caindo numa bateria. Sei lá, de 100 pessoas, talvez 2 consiga. É muito difícil. E hoje em dia a gente tem material, a gente tem o YouTube, a gente tem diversas oficinas para aprender, temos a escola de tamborim. Então, assim, você não precisa aprender naquele sofrimento e sufoco que eu passei. Hoje eu tento resumir tudo que eu aprendi para que vocês possam aprender mais rápido, né?
E aí, Natália? Agora é fácil. Só que não. Não é fácil. Agora, nesse momento, todos os seus alunos que estão aqui ouvindo estão te xingando um pouco mentalmente. Mentira. Olha, tem que Mas por admitir, quê? comparado. Fácil não é, né? Não é. Comparado, eu admito. Acho que eu já chego num processo totalmente Nutella, né? Não é nem um pouco na raiz. Tá tudo mastigado, gente. Ela facilitou a nossa vida. Muita coisa. Mas não é fácil. Não. E aí, isso aí, a gente vai falar muita coisa por diversos ângulos diferentes. E acho que cada pessoa aprende de uma forma, tem uma forma de absorver, de pensar. Isso também vai ser pauta daqui pra frente. Mas, falando de como que eu cheguei, Chegou o seu momento. Chegou o momento. Monitora. eu nunca tinha tido contato com um instrumento de percussão. Sou jornalista, seguindo minha vida de jornalista lá, minhas décadas trabalhando. Sempre amei carnaval. Quando trabalhava no Rio de Janeiro, cobria carnaval como jornalista. Mas nunca, jamais imaginei estar dentro de uma bateria. Mas gostava do som da bateria ali? Muita coisa. Aquilo, né? Muita coisa. E bem naquele clichê mesmo de que o tamborim é aquele que chama mais atenção, né? Tem um negócio ali que você... Tu achava? Eu achava, sempre achei, sempre achei. Mas nunca tinha passado. Eu, musicista também, sempre mergulhada na música, flauta desde novinha, mas nunca tinha pensado em aprender um instrumento de bateria ou incorporado essa parte do carnaval, que está presente na minha vida desde que eu nasci, e depois profissionalmente, mas incorporado a parte de ritmo, de bateria, de fazer parte dessa maneira. Nunca, jamais. Como que isso me ocorreu, como é que veio essa ideia, e por isso que ter googlado a palavra tamborim e ter vindo Thalita Santos é o que mudou a minha vida, e tenho certeza que é a mesma história de muita gente que está ouvindo a gente. Numa mudança profissional que eu fiz, tinha um tempo mais para me dedicar a uma nova paixão, um novo hobby. Estava eu caçando, sabia que tinha a ver com música. E falei, gosto tanto de música, me acho tão inimiga do ritmo. Assim, um dia, assim, depois do trabalho, olhando o computador, vou aprender algum instrumento de percussão. Vamos ver aqui qual que é o mais fácil. Deixa eu ver aqui. Qual que é o mais portátil? Tem todos os clichês, eu tô dentro. Meu pacote vem junto com todos os clichês. E Não estava escrito que o tamborim era o mais difícil, não né, nesse tava, pacote. não tava. E aí, depois de algumas pesquisas, falei, tamborim, vai ser esse. Por quê? Ainda sem conectar com escola de samba, tá? Tamborim, porque é portátil. Tentei aqui uma frigideira, acho que vai. Vamos ver, acho que vai. Pegou a frigideira em casa? Peguei. Primeiro eu pensei... E seu marido falou o quê? Antes de... Tava trabalhando, tava fora. Sorte é dele. Antes de investir, comprar um instrumento, eu tentei o balde, a frigideira. Comecei a pensar, vamos aqui ver o que será que eu tenho capacidade. E nem sabia que o tamborim era o mais difícil. Mas enfim, foi assim minha escolha, totalmente aleatória. E aí, colocando o tamborim, procurando no YouTube vídeos para aprender tamborim, tava pensando o quê? Teleco-teco, roda de samba, na maciota. Vem a Thalita e abre esse portal de tipo assim, peraí, tamborim, escola de samba, como assim? O que eu tô pensando em teleco-teco de roda de samba? Não, é isso, eu amo carnaval. Meu Deus, imagina. Pronto, na hora, minha cabeça... É isso, virou o meu sonho de criança ali. Adulta, marmanja, num tempo livre, pós-trabalho. E assim foi. Pra tentar resumir, fiquei ali um mês de hiperfoco, namorando os vídeos do YouTube. Zerei os vídeos do canal da Thalita. Mentira que tu viu todos! De tamborim, sim. E eu acho que o caminho natural é você perceber que, esgotei aqui, preciso de ajuda. E aí vi que você tinha a escola de tamborim. E resolvi entrar. E aí me matriculei do nada, depois de um mês assistindo, e já entendendo que eu queria o tamborim, focada ali de tamborim. Me matriculei, inclusive, Carlos, você, não lembro, vieram... O Carlos. Quem é você? Tipo, caí de paraquedas. Normalmente existe imersões ou ações, né, coletivas para entrada de novas turmas.
E eu caí assim do nada, tava liberado a matrícula, fui lá individualmente, caiu um aluninho novo ali dentro do Telegram, da plataforma. E ali eu comecei realmente a escola e entendi o que que era. Porque não Não, fazia a peraí, menor você ideia. não vai pular. Ah, Você não vai pular aquela parte. que parte? Então, Conta. lembrou? Lembrei, pode Então, contar. a gente pede pra galera, né? Tipo assim, você tem alguma experiência? Manda um vídeo de avaliação se você achar que você tem alguma experiência e tal. verdade. Natália mandou. Gente, eu mandei um mês assistindo aula no YouTube. Eu falei, tem que mandar ela. Avaliação, vai. Conta você, depois eu... Mas assim, Eu conto ela meu. acha a coisa mais horrível do mundo. Mas assim, pra quem nunca tinha tocado e só ficou no YouTube, tia Thalita ficou orgulhosa. Mandou um carreteirozinho ali. Taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, só com os vídeos do YouTube. Claro, faltava postura, faltava um monte Sim. de coisa, né? Mas assim... Poxa, foi muito bacana ver como o canal lá, ele já ajuda a desenvolver alguma coisa, né? Verdade, verdade. É que hoje, já como monitora, tendo outro olhar e sabendo como que começa a escola, eu ali entrando, eu não tinha muita noção prática do que seria os primeiros passos, os primeiros BPMs, o final. Então, na minha cabeça, vocês precisavam avaliar a musicalidade, se eu tenho um mínimo de ritmo ou não, se teria uma turma especial para quem tem ritmo ou quem não tem ritmo, ensinar. Mas não, o seu método, ele engloba todo mundo. E isso é muito legal, eu não tinha a menor ideia. Então, assim, eu tenho alguma noção de música, não sei o quê, mas não tenho experiência com esse instrumento, vou mostrar aqui para ela ter noção de quem sou eu. E é isso. Mas hoje eu sei que essa avaliação é nula, porque a forma como é construída o método e o caminho da escola é muito global. E, assim, até ritmista experiente, que quer se reciclar, quer fazer alguma coisa, é muito legal já começar do PPT-1, porque tem muita informação ali para agregar. Então, hoje, sendo monitora, ou já tendo passado pela escola, eu nem me ousaria mandar aquele vídeo. Mas é válido, também não quero desencorajar ninguém a mandar, não. Tem que mandar, até porque Thalita faz a avaliação certa e muitos começam ali desde o início, outros já realmente começam mais avançado. Mas é isso, foi muito engraçado, né, esse vídeo. Ah, foi muito legal. E às vezes o aluno, ele manda o carreteiro, mas com algumas dificuldades, mas dali você enxerga já o potencial do aluno, né? E aquilo já determina o que eu vou falar para ele, né? Por exemplo, para você. Você já sabe fazer as 4 batidas, você já tem noção do carreteiro, tem um ritmo e tal, a gente vai precisar só lapidar a parte técnica, né, e tal. Aí se é um aluno que manda um negócio todo sem ritmo, todo escangalhado, batendo no ar, realmente, aí, tipo assim, tem que ser 0, 0, 0. Mas quando o aluno tem alguma coisa, eu costumo dizer que aquilo que ele tem já vai ajudá-lo no processo, já vai adiantar uma parte do processo, entende? Então o vídeo de avaliação, ele é fundamental para a gente conhecer e dar a diretriz, né, para a entrada do aluno. Exatamente. E aí começa o meu processo de fato de aprendizado com orientação, com uma professora, com a mentoria da Thalita, os feedbacks semanais. Eu estava no momento da minha vida ali que eu podia ter essa dedicação, eu tinha reorganizado a minha rotina, os meus horários, trabalho remoto, um monte de condições favoráveis para dar muita corda a uma coisa que eu carrego desde sempre, que é hiperfoco e intensidade, que muitas vezes joga contra mim mesma. Mas ali estava com as condições, né, pressão e temperatura, todas alinhadas para que eu tivesse tempo e, assim, mandasse ver no hiperfoco e na dedicação. Então, eu treinava já desde sempre, muito, desde o PPT-1. E aí eu tinha tempo e a minha vida virou tamborim. Meus amigos que o digam, meu marido que o diga. Amor, se você estiver ouvindo esse podcast, olha, você dê sinais. Você dê sinais, que virou um trauma na vida dele o tamborim. Tendo que ouvir em casa, eu praticando. Adquirir Muita gente minha vai se pele identificar. muda. Não é? Adquirir minha pele muda pra dar uma ajuda, mas ainda assim, ele diz que, faz menor diferença. Incomoda igual. Mas é muito engraçado, obviamente, com muito apoio e tal, meus amigos embarcando nessa comigo e viam minha empolgação. Fui indo e avançando na escola e aprendendo muita coisa, não só do tamborim, mas aprendendo como ser aprendiz, sabe? Eu acho que esse é o meu maior aprendizado.
Aprender Que como interessante. ser aprendiz, verdade. Como é isso? Lidar com sua ansiedade, lidar com suas capacidades, com suas limitações físicas, mentais, faz parte. Então, esse negócio de aprender a ser aprendiz acho que é o meu maior aprendizado. Acho que cheguei nisso pela primeira vez. Tô aqui, ó, tendo uma conclusão junto com vocês. Resumindo. Fui lá, avançando, BPM por BPM, concluí. No meio ali do processo, eu acelerada, toda animada, Thalita ia dando corda, vendo até onde dá pra... Onde essa menina vai travar? E aí eu botei na minha cabeça, não, peraí, então eu vou criar um projeto. Projeto Ritmista 2024. Isso não estava menor no meu repertório. Quando eu comecei Peraí, a vamos escola. lembrar. Você começou em agosto. Agosto. De Agosto comecei as aulas mesmo. Me matriculei em julho, comecei em agosto de 2022. Sim. 2022. Aí eu lembro que você concluiu o curso em 7 meses, né? Foi o recorde. Foi ali perto, um pouquinho antes do carnaval. Gente, isso é exceção, tá? As pessoas perguntam assim, quanto tempo que demora pra aprender? Depende disso tudo. Ela estava num momento hiperfoco com tempo pra treinar o tamborim loucamente. Exatamente. Inclusive em viagens. Eu, antes de matricular na escola, eu tinha viagens de férias marcadas com meu marido. Eu levei o tamborim. Eu saía do quarto e mandava vídeo. Eu gravava vídeo da escola. Se pegar aqui meu histórico, tem vídeo em vários cenários diferentes, né, Thalita? Uma comédia. Olha, gente, hoje eu rio, eu falo, a gente pode trocar ideia sobre isso depois. Foi muito legal. Mas não indico, tá? Porque também tem reveses nessa minha história de ter sido tão acelerada, tão intensa. Mas vou resumir, assim, meu processo de aprendizado. Terminei a escola já em meados... aliás, um pouquinho antes do carnaval. Isso, o tamborim já estava cada vez mais concreto para mim, que nem imaginava, né? Imagina, bateria, escola de samba. Eu resolvi me colocar esse projeto Ritmista 2024. Você acha que dá, Thalita? Ela acha que dá. Se você chegar a 140 até maio do ano que vem, até maio de 23, acho que dá. Acabou que eu terminei a escola bem antes. E bem ali em cima do carnaval. Aí ganhei o primeiro presentão no carnaval. Eu já... tendo terminado a escola, pensando só no meu projeto de estrear na Avenida em 2024, Thalita me deu fantasia para ir no Desfile das Campeãs 2023. Tinha uma fantasia ali sobrando e... Com a Vila Isabel. Com a Vila Isabel, imagina. Com a Vila Isabel. O tanto que já tinha estudado esse desenho, ganhei esse presente. E fui, gente, na cara e na coragem. Primeira vez mandou pisando... super bem. Pisando na avenida como ritmista. E aquilo ali, pra mim, foi uma catarse. Thalita sabe o nível de choro no final, ali na apoteose. Foi apoteótico, porque eu olhava aquela avenida e eu olhava as cabines de rádio, as cabines de televisão onde eu trabalhei. Eu lembrava da concentração, eu estava sempre na posição de concentração, cobrindo os desfiles, e pisar ali como ritmista, assim, do nada, de repente... Foi uma coisa muito louca, nunca senti nada parecido até agora. Mesmo quando eu estreiei com a minha Escola do Coração, aquilo ali pra mim tá marcado pra sempre. E foi o maior presente, indescritível. E é isso, aí terminei minha primeira temporada de aprendiz pra começar a segunda temporada. Vale lembrar que eu coloquei ela pra desfilar do lado de quem? Mari Braga. Quem conhece Mari Braga, vocalista do Um Amor? A mulher polvo que toca tudo. Alô, Mari, você vai dar essa audiência pra gente. A Mari é minha ritmista da ponta, super exigente. Qualquer coisa que erre ao lado dela, ela reclama, ela fala, né? Enfim, de confiança. Fala, Thalita, ó, tô errando aqui, Thalita, aqui, pá, pá, pá. Então, ela é chata, musical... Então, botei logo ela na prova de fogo. Foi. Mariana falou, não, ela veio muito bem, veio direitinho e tal, viu? Ó, parabéns. Ai, ai. Aí é que começa. Porque ali eu tava totalmente feliz, solta, grata e vivendo algo sem pressão. Quando vira a página do Carnaval 2023, começa a página do meu projeto 2024, tendo essa oportunidade, primeiro sendo aluna de Thalita, segundo já tendo a oportunidade de ter vindo com a Vila no Desfile das Campeãs. Falei, projeto Vila 2024. E ali
a minha cabeça deu um nó, começou a pressão, o que era para ser leve, o que já tinha acontecido na avenida ali em fevereiro de 23, começou uma pressão já desde março de 24. Não, fevereiro de 23? Não, março de 24, 23 ainda, estamos em 23 ainda. 23. E é isso, gente, segunda temporada, quando a gente aprende um instrumento, a gente só aprendeu um instrumento, né? Tem muita coisa ainda para aprender. Verdade. Se desenvolver, melhorar, ficar cada vez melhor. E aí, eu acho, hoje já, tendo feito muita terapia, muita análise, eu entendo que muitas questões minhas pessoais e da minha vida pessoal acharam ali no processo do tamborim e no pós-escola um espaço para se manifestar. E questões de ansiedade que eu tinha na minha vida pessoal e coisas que eu precisava revisitar, que não tem nada a ver com tamborim, não tem nada a ver com música, tem a ver com a minha história, acharam ali uma forma de se manifestar. E eu comecei a ter episódios ao longo do ano. Comecei a ensaiar, me preparar, ensaiar com Thalita na vila, né, Thalita? Depois do primeiro ensaio, começou a virar tudo um martírio para mim. Eu tinha questões, pendências a resolver que eu botava para debaixo do tapete. E isso aparecia para mim ali no momento de lazer, de tamborim, de objetivos. Resumindo, foi um ano muito desafiador. Eu ensaiei com a vila até o final do ano, até dezembro. E eu, com minhas questões pessoais, cheguei e conversei com Thalita e conversamos. E falei, Thalita, não estou conseguindo, não vou chegar lá. Vou parar de ensaiar, é isso. Então, acabou, vamos parar de ensaiar. Eu falei, ok. O plano de desfilar não vai ser em 2024. Depois, mas você acabou desfilando nas escolas do acesso. Então, né? Mas qual que é pra minha virada? Eu desliguei o telefone com Thalita e liguei pra terapeuta, que eu não fazia já há um tempo. Fui procurar sessão de terapia para resolver. E aí contei, já tá virando causa pessoal, né? Mas acho que é legal que muita gente se identifica. Com certeza. Contei, falei ali, olha, eu não sei o que é, mas tá atrapalhando ao meu objetivo com o tamborim. Aí ela, então, e aquela questão lá que você não visita a Milene sobre sua família, sobre seu casamento, sobre não sei o quê? Questões outras que eu precisava resolver na minha vida. Natália, seria interessante, Gente, rapidinho, só falar o que aconteceu, né, nesse processo. Qual foi essa falha fisicamente falando, né, pra galera entender o que aconteceu. Sabe os twists que a Simone Biles teve? Que eu achei essa a melhor definição quando eu li na época. Os twists é quando você comanda com seu cérebro e o corpo não responde. Então, existe um descompasso ali. E é de fundo absolutamente psicológico. Então, já no início do ano, nas aulas, eu comecei a travar. E o que eu comandava com o meu cérebro, o meu braço não respondia. Isso ia me causando um desespero, uma angústia. Não respondia, simplesmente travava. O carreteiro descarrilava, como eu melhor achei para definir. E era como se a minha cabeça estivesse no Tom e a minha mão no Jerry. Era como se eu estivesse comandando na pulsação. Eu tô acompanhando mentalmente e o braço tá, assim, totalmente descarrilado, tá em outra pulsação. E aí episódios esporádicos, como se fossem pequenas crises, assim, de ansiedade ou de twists mesmo. Isso começou a aparecer ali em março, abril, me preparando, treinando. Não só no tamborim, mas também na flauta, a música. Mas eu cheguei a parar a flauta e ficar totalmente dedicada no tamborim. Então, foi um ano de aprendizado pessoal para mim, que usou para mim, na minha cabeça, o tamborim para se manifestar e me mostrar que eu tinha coisas pendências. Não vai ser assim exatamente como você quer, não. Vamos lá. E isso aconteceu nas aulas antes de ensaiar e também nos ensaios, entre altos e baixos, né? Tinha dias que eu conseguia, que estava bem, em cabeça... E eu, então dominei minha cabeça, então é isso, tá tudo certo. Tinha dias que não tinha o que fazer, o que eu fizesse, que era esse descompasso entre comando e execução. Seja num carreteiro, seja tocando uma flauta, seja qualquer coisa que eu me propusesse a fazer. Então, eu acho que pessoas que já passaram por isso podem se identificar nessa sensação. E eu, em momento algum, procurando uma terapia que fosse para falar sobre. Eu estava sem terapia nenhuma. E depois eu descobri a importância disso. Não só quando você tem crises de ansiedade, mas para fazer manutenção. E aí, pra gente resumir de fato, terminei a ligação com Thalita no final do ano, entrei na terapia, a mágica já começa a acontecer. Primeiro, porque eu não tive jeito. Tive que visitar assuntos espinhosos da minha história, da minha vida particular.
E ali eu fiz um mergulho, dói, eu me propus, porque eu falei, tá, como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu me curo? Como é que eu volto a ter prazer nas coisas que eu quero, principalmente quando é música? E aí tive a oportunidade de, em cima da hora do carnaval, surgiu um Império da Tijuca, Unidos da Ponte. Então, isso foi mais um presente já em terapia. Pra mim, essa é a única grande explicação pra eu ter conseguido fazer as pazes ali e não ter acontecido mais esses episódios dos twists na música. Eu consegui ensaiar e foi tudo ótimo, e desfilei, e estreiei como ritmista, e nos abraçamos ali no final, Thalita fazendo cobertura. Foi uma superação pessoal inexplicável. Ah, tem um detalhe. De novo, desfilei com você nas Campeãs, já recuperada. Foi. Então, peraí, então toma mais um presente. Thalita Guibalá. Me deu também de novo a fantasia pra eu vir com ela nas Campeãs. E eu também tinha conseguido a oportunidade, fiz contato com o Pablo, meu diretor no Salgueiro, através do Matheus, ritmista, que não ia desfilar nas Campeãs. E ali tive o primeiro contato com a minha escola do coração, tem esse detalhe, sou salgueirense. Mas também não estava no meu radar e no meu repertório. Salgueiro, não. Deixa eu virar ritmista, deixa eu aqui ter os meus passos. E quem sabe um dia não estava no meu radar tão cedo ser ritmista de Salgueiro ou ir pro Salgueiro. Diante dessa surpresinha, então uma temporada que termina de forma inesperada, estreando como ritmista, da Ponte, do Império da Tijuca, depois vindo no especial, no Desfile das Campeãs, com a Vila de novo, com a Thalita, no Salgueiro, com o Pablo, e sem deixar a terapia de lado em momento algum. Ali, ok, agora eu tenho as ferramentas necessárias para reescrever essa história e botar tudo no lugar. Projeto 2025, Vila e Salgueiro. Colou. Não. Lady Murphy. Não é possível. Porque ali, quando você coloca a chupeta, né, na boca da criança, o pirulito, como é que tira? Tinha experimentado ali minha escola do coração, feito contato com o Pablo, e o dilema colou. E aí, depois de muitas conversas, muita terapia, muito tudo, escolhi a minha escola do coração. E, resumindo a história, passou um ano maravilhoso, de muito aprendizado, e mais um ano maravilhoso, e estreiei aí no especial com a minha escola de coração. Em paralelo, mais uma surpresa, comecei o trabalho na escola de tamborim. Então, 2024 para 2025 foi uma coisa assim também avassaladora, de me reentender enquanto aprendiz da vida, mais do que do tamborim acompanhando tudo isso, com objetivos traçados. Acho que todo aluno, e principalmente quem é amante do carnaval, tem seus objetivos de desfilar e tem que tê-los ali acompanhando seu processo de aprendizado, mas sempre calibrando, se conhecendo, sabendo seus limites, tendo coragem para visitar assuntos que precisam ser visitados. Eu aprendi particularmente isso. Acho que nem todo mundo precisa concordar, mas eu acho que se a gente joga assuntos para debaixo do tapete, eles aparecem de alguma forma onde você menos espera. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, continua sendo um grande aprendizado, meu processo de aprendizado em andamento. 25 foi coroando isso tudo, eu estreando no Salgueiro, sendo monitora da escola de tamborim, já depois de um semestre também a gente aprende muito nesse contato com os alunos. Uma recém-formada da escola, aprendendo a dar suas dicas, a compartilhar sua história, isso tudo que eu estou falando aqui, dividir em partes com vários alunos ao longo desses últimos meses. Inclusive, Natália, Diga. eu quero que você conte pra gente sobre seu processo monitora, né? Mas antes eu queria falar um pouco aqui da participação da nossa queridíssima Dilma Eunice Marques, minha canceriana favorita, aluna queridíssima, que mandou pra gente seu depoimento com a sua maior dificuldade no processo. Ela falou assim: minha maior dificuldade foi aceitar que eu não tinha tempo livre e saudável para treinar após um dia exaustivo de trabalho. Passei um longo período me culpando e me martirizando, teimando em estudar mesmo quando as minhas condições físicas e psicológicas não estavam adequadas devido à rotina diária. Essa cobrança excessiva me trouxe frustrações, afetou minha autoestima e comprometeu minha saúde mental e física,
pois eu insistia em treinar com o corpo cansado, o que acabou resultando em uma lesão no epicôndilo. Isso atrasou ainda mais na minha evolução com o tamborim. Pois é, né? Tem uma ligação aí, né? Que você também sempre se cobrou muito, né? Verdade. A cobrança excessiva faz parte, muita coisa, desse meu processo, de tudo que eu coloco meu olho, minha energia, a cobrança excessiva me acompanhava, vamos lá, Boa. de uma forma muito prejudicial, tanto no tamborim quanto na parte pessoal, e tem a ver com as questões que eu fui trabalhar de vida pessoal, essa cobrança excessiva de você performar a filha perfeita, a esposa perfeita, a amiga perfeita, a ritmista perfeita, tudo isso. Quem não? Quem não sente isso ou sentiu isso? Isso joga totalmente contra a gente. Dilma percebeu, descobriu também. Essa também faz parte da minha história, esse ponto, esse aprendizado. Tem total razão. E vale lembrar que a Dilma deu a volta por cima, entendeu o que estava Também. acontecendo, se organizou, conseguiu treinar. Aliás, conseguiu curar, né, de certa forma, né, a lesão Sim. dela, voltou a estudar e conseguiu sua vaga na Acadêmicos do Grande Rio, estreando no Carnaval de 2023. Pois é, Muito Dilma, bom. parabéns pela sua trajetória e continua aí firme e forte nos estudos. E aí, minha monitora, o que muda na tua cabeça? O que você viu assim de diferente? Ai, muda e não muda, né? Porque que não tinha naquela Natália que tem hoje na Natália Monitora é uma generosidade muito maior com a gente mesmo. Que eu falo muito para as pessoas que se conectam e dividem com os alunos que dividem parte dessas histórias de ansiedade ou de hiperfoco ou de tempo. Eu falo muito para eles, assim, seja generoso com você mesmo. Porque em algum lugar essa cobrança aparece e vai cobrar conta mesmo. Mas a Natália, a aluna, aparece sempre, né, em todo feedback, porque é o meu olhar, da forma como funcionou pra mim, aquelas técnicas, algum feedback que eu ouvia de você, Thalita, e, pera, eu pensava de outra forma, então deixa eu... Ó, Thalita fala isso, e na minha cabeça batia, sabe como? Assim. Aí eu compartilho as duas visões, às vezes é uma conexão a mais também, que os alunos podem ter. Então tem muita troca da mesma Natália aluna de sempre, mas de ter aprendido tudo com o processo pós-escola também. Essa é a Natália Monitora neste momento. E daqui a um ano a gente volta a se falar que eu vou ter novas coisas para contar. Sempre, porque uma coisa que a gente sempre troca é justamente sobre o aprendizado que a gente também tem, né? A gente não para de aprender com os alunos, né? Eu costumo dizer que a cada dificuldade de um aluno é um aprendizado para o professor, porque a gente precisa se superar. Se diante das ferramentas que eu tenho, nenhuma delas está fazendo com que um aluno aprenda ou entenda o ponto X que precisa, o professor, que é professor, precisa se reinventar, procurar formas, palavras. Às vezes é uma palavra, um detalhe diferente que você fala, cai a ficha do aluno. Então, esse é o nosso papel, procurar meios de passar a mesma informação, mas às vezes de formas diferentes, fazendo com que você agregue cada vez mais pessoas, né? Não limite o conhecimento, e sim você tenta passar ele da melhor forma possível, como aquela pessoa possa entender, né? Então, a gente não para de aprender, né? E a didática, ela não para de evoluir. Por isso que o que eu comecei a ensinar no YouTube há 10 anos atrás, agosto de 2025, o canal vai fazer 10 anos, já é bem diferente do que eu passo hoje. Então, tem muita coisa nova que eu desenvolvi, compartilhei com a Natália, e agora ela está desenvolvendo as formas dela também, enfim, de aprendizado, que estão evoluindo. Daqui a um ano, como ela falou, a gente pode ter uma outra forma nova de explicar a descida da baqueta, o giro do tamborim, né? No outro dia eu comentei com ela, eu falei, cara, achei muito legal o feedback que você deu, que você passou a mesma coisa, né, do que eu falo e tal, mas com as suas palavras. Isso é ótimo. E os alunos adoram ter esse contato com a Natália, justamente porque ela viveu aquele mesmo processo. Então, é uma dica diferente, é uma troca diferente, eles adoram. É muito Então, legal. não é?
É isso, processo de aprendizado. É assunto infinito, né? Aliás, esse floreio foi floreio estendido, né? Exatamente, aquele Eita, idade, que de floreio idade, de idade, de idade, estendido. de idade, de idade, de Idade, idade, de idade, idade, de idade, idade, de idade, de gadá. Mas a gente gosta de falar, né, gente? A gente Bom. espera que vocês gostem, porque a gente quer compartilhar e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com as histórias que nós contamos aqui. Mas a gente tem que ir pro próximo quadro, não é não, Ai, Natália? vamos chamar o próximo quadro. Acho que tem uma conexão incrível com o que a gente acabou de fazer aqui. Vamos ao Me Ajuda, Thalita. Oi, Thalita. Oi, Natália. Eu me chamo Ana Cristina e gostaria de saber se vocês podem me ajudar. Quando você chega no ensaio, seu diretor fala: Gente, agora aquela assim, ó. Taca-ticatá, tá, 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 prr, prá, pá, prá, taca-ticatá, pararará. E aí você fica com aquela cara de paisagem sem entender nada. E aí, o que a gente faz? Maravilha! E a gente aqui, Dagd. Verdade, maravilhosa. Ana Cristina, minha querida, obrigada pela sua participação. Beijo, Ana. É muito comum, né? Natália, quando você começou em bateria, você teve essa percepção? Olha, sabe qual foi a minha dificuldade? Eu gosto quando vem esse idioma, né? Do tagadicadaga, ticadicad. A minha dificuldade foi alinhar os idiomas. É como se fosse o inglês, o português, o alemão. Eu aprendi o idioma Thalita Santos. Tacaticatá, tá, 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 tá. Aí, de repente, falam dararararará. Pera, dararará é a mesma coisa do que tá, 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 tá. Então, eu ia tentando desvendar, fazer a decifragem dos códigos. Mas eu gosto desse desafio de você cantar um desenho ou uma sequência e tentar executar, entender exatamente qual é a batida. Olha, Ana, isso é uma coisa muito comum nas baterias. Por quê? Primeiro que diretor de bateria, em grande parte, assim, a grande maioria, não é professor, né? Então, ali, ele tá ligado que ele tá falando com pessoas que já desfilam, que já tocam, que já conhecem aquela linguagem, e vai fazer assim, todo mundo já vai pegar e tal. Às vezes, ele não percebe que tem alguém ali novo que não faz ideia que língua é aquela que ele está falando. Isso é muito comum. Normalmente, é importante, claro, se o diretor identificar, ele já falar do que se trata para aquele aluno. E a gente que já está há anos também, né, para defender a galera, entre aspas, né, defender, a gente age com muita naturalidade, acha que é uma coisa muito simples, que qualquer pessoa entende, né? Mas quando a gente começa a dar aula, a gente começa a entender que, calma, até a coisa que eu acho mais fácil do mundo, quem está começando não sabe, né? Então tem essa visão dos diretores de bateria que não estão ali nem sempre pensando em passar para iniciantes, sim para uma ala de pessoas que já tocam. E eu já recebi coisas assim de alguns alunos. Thalita, cheguei no ensaio, o diretor tava lá, cara, eu não fazia ideia de onde estava, no samba. Calma, e aí, que isso passa. O que você fala pra eles? Calma que isso passa. É um desespero normal. Isso vai acontecer. Não tem como eu dizer que não vai acontecer, tá? Porque você vai chegar nas baterias, muitos diretores vão fazer isso. Você precisa se acalmar, esperar o ensaio acabar. Se der, grava, mas espera o ensaio acabar e conversa com o diretor. Diretor, essa parte que você cantou, eu não entendi. Eu sou nova aqui e tal. É o desenho de esquenta, é um desenho no samba. Aí você conversa com o diretor, primeiro que você já vai se colocar naquele lugar de quem está aprendendo, e aí ele vai entender que você precisa de uma atenção maior e, de repente, te ajudar mais durante os ensaios. Porque se você não falar, ele não vai saber que você não está entendendo nada. Então, o primeiro passo é procurar o diretor depois do ensaio para tirar essas dúvidas. E segundo, que, olha, o que eu costumo dizer, né, ouça muito áudio de bateria. Olha, de ala de tamborim. Vocês vão começar a longo prazo perceber que muitas vezes as frases se repetem. No início parece tudo embolado, mas depois de um tempo você vai identificando. Também tem essa questão que a Natália falou, do idioma, que às vezes eu falo tacaticatá, o outro professor fala taragadá, né? E aí você fica assim, meu Deus, mas é a mesma coisa. Então, você conversar com o diretor, pedir para gravar, entender em que parte aquele desenho vai entrar, se é no samba, se é no esquenta.
E aí você já começa a linkar aquele vídeo que você gravou do diretor com o que ele cantou. E aí você já começa a entender o que que é subida na fala dele, o que que é floreio, o que que é virada. Enfim, mas eu não tô aqui pra dizer que, faz isso que tá tudo certo. Não, esse desespero ele vai acontecer pra quem tá começando, tá? Porque justamente a linguagem de bateria muitas vezes não é pra quem tá começando, é pra quem já tem experiência. Mas vocês precisam procurar o diretor depois do ensaio e conversar, explicar a situação, tentar gravar e entender onde se aplica. E nada melhor do que a vivência do dia a dia de uma bateria para tudo isso começar a fazer sentido. Respondido, Natália? Respondido. Respondido, Ana Cristina? Diz pra gente aí na caixinha de comentários, aqui no Spotify, no YouTube, também no Instagram da Escola de Tamborim. E vamos encerrando, né? Tava tão legal o nosso bate-papo, mas a gente tem que acabar, né, gente? Pra poder fazer outro, né? Enfim. Mas antes de terminar, vamos dar uma... Quero só reforçar, gente. A gente quer a participação de vocês, tá? Nos Isso. comentários do YouTube, nos comentários do Spotify, na caixinha de pergunta do Instagram, no inbox do Instagram. A gente vai tentar botar os temas lá do programa, do próximo que a gente vai gravar, para que vocês possam participar. No nosso grupo de alunos da Escola de Tamborim, lá no Telegram. Inclusive, o próximo quadro, que é o Virada para Acabar, é a participação de alunos da Escola de Tamborim. Então, você da Escola de Tamborim, você será... solicitado para que participe, mande um áudio pra gente, porque você tem esse espaço exclusivo para quem é aluno da Tia Thalita participar. Então vamos para o Virada para Acabar. Oi, pessoal. Meu nome é Ana Lúcia Gomes, eu sou aluna da Escola de Tamborim, estou no 140 BPM, estou aqui super honrada de estar no primeiro episódio do Tamborim Cast, muito feliz. Esses anos aí todos de estudo do tamborim, eu já me rendeu, consegui ter desfilado na aula de tamborim das escolas de acesso aqui no Rio de Janeiro, 2 escolas. Esse ano que passou, eu desfilei na aula de tamborim no grupo especial na minha Escola do Coração Viradouro, que me deu assim, uma grande honra, uma realização de um sonho, e que, na verdade, foi só o primeiro passo. Eu tenho para cada vez estudar cada vez mais para poder avançar, né, e melhorar no instrumento. Se eu pudesse dar uma dica, eu falaria do estudo diário. Isso realmente mudou para mim, assim, foi uma virada de chave, que eu não estudava todos os dias. Do ano passado para cá, eu coloquei essa meta e não aceitei mais dar aquela falhada um dia ou outro, ou se for na aula e não estudar, fazer ali uma média de 3 vezes por semana, que era o que eu estudava. Não, eu passei a estudar todos os dias, nem que fosse um pouco, meio que assim, não dormia, não acabava meu dia se eu não pegasse o tamborim. E isso eu senti que deu resultado no meu braço, na velocidade que eu consegui imprimir, menos cansaço no braço, melhor realização dos exercícios. Tem muito que avançar, mas assim, nunca mais eu vou ficar estudando pingado. É todo dia e realmente o resultado vem e vem muito mais rápido. Se eu pudesse dar uma dica, quem sou eu? Mas eu daria essa. Um beijo para todos. Que dica maravilhosa. Mas a gente tem que linkar com a fala da Dilma, né? Exatamente. Que falou que ela teve uma cobrança excessiva, né? Se lesionou e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a Ana, que estudou todo dia e virou a chave para ela no tamborim. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Cada pessoa tem o seu processo. Por quê? Cada pessoa tem o seu tempo para estudar. Como está a vida, né? Que disponibilidade ela tem. Como está a vida... Como está a saúde mental. Sabe, tem várias coisas envolvidas. Então, você constrói o seu processo de acordo com o seu tempo, com a sua vida. Mas uma coisa que é um fato é que você precisa de dedicação e treinamento constante para obter um resultado no aprendizado de qualquer instrumento. Isso vai ser pauta também no nosso programa em algum momento, que a constância, ela é fundamental, constância com foco, para desenvolver. E a Ana entendeu que esse treinamento diário fez toda a diferença para ela dentro das condições de vida dela, assim como a Natália, não foi, Natália? Exatamente. É uma combinação, né, de fatores, como tudo nessa vida, a gente parte de pontos de partida diferentes, então tudo que entra naquele caldeirão vai influenciar o resultado final da mistura. Então, quem pode
estudar todo dia, faça isso. Faz diferença. Eu senti na pele. Ana deu agora seu depoimento de que sentiu mais resultado. Quem não pode, faça o que der. É melhor 20 minutos por dia ou pegar uma vez por semana do que não pegar o tamborim ou qualquer instrumento ou qualquer coisa que a gente se propõe a fazer nessa vida. E aí entra na equação a gentileza com a gente mesmo, a gentileza com a vida que a gente está tendo, a gentileza com o processo no tempo de cada um. Então, tudo faz parte, o importante é não desistir. Temos várias situações, vários casos diferentes aqui. Ninguém solta a mão de ninguém e todos avançando. Isso. Com certeza. Eu só quero falar uma última coisa, é que alguns alunos meus já desfilaram e continuam fazendo aula. E muitos falam assim, Thalita, tem gente que pergunta pra gente por que a gente continua fazendo aula com você. Então, eu queria falar para essas pessoas, porque, na verdade, se a pessoa continua fazendo aula, é porque ela sabe que precisa evoluir e não está caindo na zona de conforto. Porque um ano de desfile não diz que a pessoa já está tocando muito bem, não, gente. Às vezes a pessoa começa, tem a primeira oportunidade, mas ainda não está lá essas coisas, mas pelo foco, pela dedicação da pessoa, de estar fazendo o mínimo ali. Muitas vezes os diretores, não tem a ver comigo, os diretores de bateria... que tem a liberdade de aceitar que a pessoa desfile ou não, achar que a pessoa está preparada ou não. E se eles deram oportunidade, é porque dava para aquela pessoa desfilar. Mas a pessoa tem consciência do quanto ela pode evoluir. Por isso que muitas pessoas continuam, sim, fazendo aula, porque querem atingir um nível maior no tamborim, não querem ficar na zona de conforto. E é isso, um beijo para todos os meus alunos que, mesmo já desfilando, continuam aí buscando evolução. Eles são um reflexo mesmo, sabe, da minha personalidade como ritmista. É a galera que a gente vê que não quer ficar na zona de conforto, a grande maioria, que continua fazendo aula e quer evoluir sim, e o carnaval agradece, não é verdade? Com certeza. E a gente agradece a você, Thalita, é isso. Sensacional, sensacional. É isso, meu povo. Ai, eu tô tão assim, um misto de, ai, que pena que acabou, mas eu tô tão feliz com esse primeiro episódio. E, gente, quando eu ouço o podcast, eu sempre ouço a galera falando assim, pô, participem, mande a sua mensagem, o que você achou? A gente acha uma coisa clichê, mas, cara, vocês não têm noção de como eu tô ansiosa pra ouvir a resposta de vocês nesse podcast. Então, por favor, mandem mensagens pra gente, contem se vocês estão gostando, compartilhem com todo mundo que vocês sabem que ama tamborim. Às vezes a pessoa já desfila, já nem faz mais aula, mas ela gosta de tamborim. Então compartilha com todo mundo, sabe? Porque essa resenha é pra vocês também, né? É uma coisa que a gente já fazia, né, Natália? Uma resenha que a gente já fazia, que a gente quer compartilhar com vocês. Então, se vocês mandarem pra gente feedback dizendo que continua, a gente vai aumentar. Manda feedback, vocês estão achando, se tem alguma sugestão. Nossos canais mais diretos de construir os episódios vão ser a caixinha de perguntas, de 15 em 15 dias lá no Instagram. Os comentários, a gente vai estar sempre de olho nos comentários dos posts lá no Instagram da Escola de Tamborim, aqui no Spotify e aqui no YouTube Podcast também. E vamos fazendo esse podcast junto ao longo do tempo, sempre, não só a 4 mãos, mas em muitas, muitas, esperamos que milhares de mãos. Vamos juntos. E digam, por favor, acharam um grande ou passou rápido? Isso é bom. Falem pra isso gente. É bom. Estamos com um dilema. Episódio de meia hora, episódio de 40, 1 hora. Falei, vai ter gente pedindo 3 horas. Aí não dá, gente. Natália falou 40 minutos. Eu falei, acho que não dá, amiga. Acho que não vai rolar. E já estamos aí, acho que 1h20, sei lá, mais ou menos. Chegando a 1h20. Tá então, bom, pra assim, começar, tá bom. Mas foi um episódio realmente longo da gente contar. Falei bastante aqui da minha vida. E vocês vão falar. Gostei? Foi bacana? Ou não? Ficou muito... Falem pra gente, tá bom? Gente, obrigada pela audiência. Obrigada, Natália, por ter aceito essa aventura. Você, né? Por ter voltado pra comunicação através do tamborim. Tô muito feliz. Eu também. Tô animada. E é isso. Vamos pro próximo. Vamos? Vamos Partiu? juntas. Partiu. Até a próxima, galera. Até a próxima. Beijo.